Olá, hoje é sexta-feira, dia 13 de junho de 2025 e nós estamos aqui uma vez mais para gravar os nossos estudos bíblicos. Eu estou aqui para fazer o estudo hoje do capítulo 4 de Esther, mas antes disso, você sabe, eu sempre deixo 3 recadinhos. O primeiro deles, estamos quase terminando de ler a Bíblia toda na PIB Castelo. Isso me lembra de lembrar a você que você precisa ler a Bíblia de maneira sistemática, de início a fim. Faça esse esforço. E eu tenho sempre indicado que você precisa de um método. É muito difícil ler a Bíblia toda sem um método. Para isso eu te indico a Bíblia 365. Você pode escolher outro método, não tem que ser esse método, mas é importante que você leia a Bíblia de maneira sistemática e é importante que você use um método para ajudá-lo nessa tarefa. Segundo a informação que nós sempre damos aqui, estamos lendo a Bíblia toda, então nós sempre dizemos, leia o capítulo inteiro, leia o capítulo 4 de Esther, depois venha os canais digitais da igreja e ouça sobre o capítulo, aprenda um pouco mais sobre ele, tenha um pouco mais de informação sobre o texto bíblico para enriquecer a sua interpretação e a sua compreensão. E o terceiro recado é, se você gostar desse estudo, considere deixar o seu like lá, isso vai ser importante, e compartilhar com as pessoas que você ama. Quando você deixa o seu like também é importante porque o YouTube entende que você gosta de conteúdo dessa natureza e ele vai alimentar o seu feed ali com conteúdos similares a esse. Hoje nós vamos ler o livro de Esther, capítulo 4, entre os versículos 7 a 17, e o título do estudo é De onde vem tanta riqueza? É exatamente isso, de onde vem tanta riqueza. Vamos ler assim. Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atar retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio real, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vai reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Eu dei o título do estudo de hoje, de onde vem tanta riqueza, na verdade com uma forma de uma pergunta, é só uma pergunta retórica, porque o capítulo 4 de Esther é de uma riqueza teológica absurda. Ele traz uma série de lições importantes sobre soberania de Deus, sobre o cuidado dele com seu povo, sobre discernimento do que é verdadeiro propósito de vida de uma pessoa que crê em Deus, sobre a importância de uma vida de oração. Há múltiplas ênfases que nós podemos tomar aqui. É difícil escolher uma temática, eu vou procurar tratar todas aquelas que eu consegui observar aqui. Após o decreto de extermínio dos judeus que foi promulgado na ocasião da ascensão de Amã, que nós vimos no capítulo 3, no estudo de ontem, o capítulo vai apresentar uma resposta inicial do povo judeu, primeiro com luto, depois que se dá por meio de uma mobilização para a ação que o povo vai tomar. A estrutura do capítulo pode ser dividida em 3 momentos principais. Nós temos o lamento de Mordecai ou Mardoqueu, do povo judeu, entre os versículos 1 e 3. Nós temos o diálogo de Esther e Mordecai através de Atá, entre os versículos 4 e 14. E depois nós temos a decisão de Esther e o chamado ao jejum que vai acontecer entre os versículos 5 e 17. O lamento de Mordecai começa com uma resposta intensa e imediata. Assim que ele sabe do decreto, ele de maneira intensa, de maneira imediata, ele começa o quê? Ele começa a chorar e lamentar. E é interessante ver que essa é uma resposta de um coração totalmente afetado, a resposta de alguém que foi afetado por um edito completamente injusto. E contrasta completamente com a frieza que o rei e Amã adotam, não é? No capítulo 3, versículo 15, diz assim: o rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã estava em confusão. Então, enquanto há um grupo de pessoas sofrendo,
o rei está simplesmente bebendo e se divertindo com Amã. Mordecai vai expressar seu desespero rasgando as suas vestes, cobrindo-se de pano de saco, de cinza, lamentando ruidosamente. E isso não deve ser visto de forma nenhuma como um melodrama, mas é uma expressão cultural profundamente séria de dor, de terror, que tanto judeus quanto persas também participavam. A tristeza não é só de Mordecai, ela vai se espalhar por todo o império, com os judeus jejuando, chorando e lamentando publicamente. Então é esse o cenário que está posto entre os 3 primeiros versículos. E aí, após o versículo 3, nós temos o versículo 4 em diante, Esther vai assumir a liderança nessa situação. A comunicação entre Esther e Mordecai se dá por meio do eunuco Amã, que vai chegar até Mordecai, e ele transmite para Amã todas as informações que ele quer que sejam levadas a Esther, e ele vai levar essas informações a Esther sobre o edito, incluindo a oferta financeira que Amã fez ao rei. Se você vê no versículo 7 que nós começamos a ler, diz assim: Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Esther vai receber essa informação e ela vai dizer que não tem acesso fácil ao rei, que chegar ao rei sem ser chamada pode levar à morte. Nós vimos isso nos versículos 11 e 12. Ela vai dizer assim no versículo 11: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem ser por ele chamado, será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Então Esther vai expor qual é o risco que ela está sugerindo, o risco que ela sofre. E Mordecai, com sabedoria, vai dizer para Esther que ela também é judia e ela não vai ficar livre da perseguição. No versículo 13 diz assim: mandou dizer, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. E quando nós vemos o argumento de Mordecai com Esther, nós vemos aqui algumas lições de sabedoria muito importantes, muito interessantes. Além dele dizer que ela também não vai escapar, porque ela também é judia, ele vai revelar sua convicção num Deus que não vai permitir a extinção do povo. Ele vai revelar a crença na soberania de Deus. Se Esther falhar, a providência de livramento vai vir de outra forma. Ela e a família vão sofrer, mas Deus vai cuidar da situação. Diz assim, versículo 14, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Há uma crença profunda no coração dele da providência divina. Então veja, embora Deus não seja diretamente citado no livro de Esther, a providência divina está explícita aqui, está escancarada no texto. Está claro na visão e no coração de Mordecai que ele acredita na providência divina para cuidar dos judeus. Então, há um ponto muito rico aqui a ser observado da soberania que nós já tratamos aqui. E além disso, a decisão de Esther, a partir desse argumento, mostra um outro ponto que nós tratamos aqui, que é muito relevante. Ela começa a entender com clareza que esse momento crucial é o que representa a discussão de propósito na vida de um cristão, ou na vida de uma pessoa que crê. É aquele momento que ela se enquadra nos planos redentivos de Deus. A resposta de Esther pode ser vista como uma confissão de fé. Nos versículos 15 a 16, ela diz assim: então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Esther usa aqui uma linguagem forte, ela usa aqui uma linguagem muito poderosa, dizendo o seguinte: é uma confissão de fé, ela reconhece que precisa apoiar a causa dos judeus, e ela está dizendo assim, olha, isso aqui, eu preciso fazer isso. Mas veja que interessante, isso vai além da própria experiência humana, há um amadurecimento de Esther aqui, que há pouco falou, olha, eu não vou ao rei há mais de 30 dias, e agora ela diz, se eu tiver que morrer, morrerei. Então há uma confissão de fé aqui exposta. Então nós vemos que na conversa de Mardoqueu com Esther, há o aconselhamento que ele dá a ela, há uma visão clara da soberania de Deus, e há alguém que começa a entender com clareza qual é o seu propósito de vida. E aí ela vai pedir o quê? Ela vai pedir que o povo faça um jejum comunitário de 3 dias por ela, para que ela possa chegar à presença do rei. O que nós podemos aprender com esse capítulo? Eu intitulei o estudo assim, de onde vem tanta riqueza? Tem muita coisa para ser aprendida aqui.
Primeiro, o capítulo 4 de Esther revela a providência divina operando através de circunstâncias que são aparentemente casuais. Embora Deus não seja explicitamente mencionado no texto, a sua presença vai ser sentida através da coincidência providencial que colocou Esther numa posição real exatamente no momento necessário. Como eu já mencionei, Esther demonstra como Deus opera soberanamente, mesmo em contextos aparentemente seculares. A corte persa, embora pagã, torna-se o palco da demonstração da providência divina. Esther 4 demonstra a soberania de Deus operando através de agentes humanos. A frase de Mordecai, quem sabe se para tal tempo como este, lá no versículo 14, diz assim, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Ela mostra uma teologia sólida de providência, onde Deus orquestra os eventos históricos para cumprir seus propósitos redentivos, mesmo quando seu nome não é mencionado explicitamente. Lembre do estudo que nós falamos de anteontem sobre qual é o seu propósito? Aqui está a resposta. O propósito da vida de Esther é se enquadrar, se encaixar aos propósitos redentivos de Deus para o seu povo. Então, aqui nós temos uma séria e profunda lição sobre providência divina. Além disso, nós vemos no capítulo a transformação do coração de Esther, a confissão de fé de Esther. Há uma nítida evolução psicológica e espiritual dela aqui. Ela inicialmente demonstra alguma hesitação, que é perfeitamente natural. Ela está dentro do protocolo real que poderia resultar sua morte. Então a hesitação não deve ser vista como covardia, mas como uma prudência realista diante de uma situação que é uma situação complexa, mas ela é transformada pela fé, ela é cheia de uma força que não vem dela, e ela vai expressar uma confissão de fé dizendo, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E esse é o segundo aprendizado muito importante aqui. Nós vemos a transformação de Esther de uma nítida confissão de fé, de que ela sabe o propósito de estar ali. A terceira coisa é o papel de Mordecai como mentor. Ele funciona como um catalisador espiritual para ela. Vai desafiar Esther a reconhecer seu propósito divino. A pergunta retórica que ele faz no versículo 14, quem sabe se não foi para esse momento que você chegou a essa posição, é vista como o quê? É visto como uma revelação vocacional, onde Esther compreende sua posição e ela entende que não é adicional. Portanto, Mordecai aqui, ele é um baita de um mentor para ela, o que mostra a relevância de termos mentores espirituais que conhecem a Escritura e conhecem os propósitos redentivos de Deus para nos orientarem. Além disso, o livro de Esther, no seu capítulo 4, é profundamente cristocêntrico, ele aponta para Cristo. O livro de Esther todo faz isso, mas o que acontece aqui é que ela vai arriscar a sua vida, seu status e a sua posição no palácio para salvar o seu povo. Então há claros indícios aqui paralelos entre a decisão de Esther ir ter com o rei, mesmo correndo risco de morte, e a disposição de Cristo de se entregar pela salvação da humanidade. Mais do que isso, então, o que nós temos aqui? Nós temos a providência divina, nós temos a transformação de Esther, nós temos o papel de Mordecai como mentor, nós temos uma Esther que aponta para Cristo, mas nós também temos um chamado ao sacrifício. A decisão de Esther é uma compreensão de que quem serve a Deus está à disposição de sacrificar-se por ele. É isso que está acontecendo aqui. Abre mão da segurança pessoal para se entregar pela causa do Senhor. A oração do Senhor no Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, independente do que seja o reino e independente do que seja a vontade. E por último, mas não menos importante, o capítulo 4 mostra o papel da oração. Esther vai pedir que as pessoas jejuem e orem por ela. Nós já temos judeus orando e jejuando. Isso nos ensina tanto sobre soberania e responsabilidade. E eu falei que o capítulo ensina muito sobre soberania de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas. Mas isso não significou que aqueles que aqui estão não assumiram a responsabilidade de orar e de clamar e de buscar. Oração é remédio. Cristãos, crentes deveriam ver isso. Oração é remédio. Oração é a única forma de sair de situações que são situações complexas. Oração é a única forma de se aproximar de Deus e conhecê-lo em profundidade. Por que o título do estudo é De Onde Vem Tanta Riqueza? É impossível não ficar fascinado com a leitura do capítulo 4 de Esther. É muita riqueza em um único local. É muito sobre Deus em um texto que não menciona Deus. Que Deus te abençoe.